Esse é mais um tema que eu vou explanar, sobre o fator comunidades. Existem comunidades apócrifa, desviada e anátema, assim como existe comunidade realmente pautada nas primeiras comunidades cristãs e as igrejas Esmirna, Laodiceia, Éfeso. E hoje é uma diferença muito grande. Razões porque comunidade anátema, desviada, são comunidades, que elas, estão voltadas mais ao materialismo, ao consumismo, poder, a idolatria do poder, a idolatria financeira. Portanto, além de comunidades, as pessoas também inseridas nelas acabam se contaminando, por causa, das varianças materiais, que em quantidade maior, em peso maior, acaba sendo levado mais para o lado profano. Pois bem, se distingue-se essas comunidades, comunidades mundanas, quando Jesus vai dizer que o mundo jaz do maligno. Então, quando Jesus dita estas explanações sobre esta verdade, é porque Jesus já sabia, ele já sabia realmente como é o ser humano. Porque quando Jesus também vai dizer, maldito o homem que confia no homem. Esses são fatores de que o ser humano carrega um pouco de perversidade. O ser humano carrega perversidade, que é o ódio. Muitas vezes as pessoas em comunidades, deveriam viver realmente em comunidades, mas vivem umas pseudo-comunidades egoístas. Isto não só no religioso, mas no social. As pessoas não se espelham, no Cristo, que realmente estão nas pessoas, que estão nos vasos, que somos nós, templos verdadeiros do Espírito Santo. Há uma idolatria muito grande, que quando as autoridades eclesiásticas maiores vão dizer para as pessoas saírem das quatro paredes para o encontro do outro. Quantas pessoas hoje, em comunidades, mesmo, que têm olhos ativos sobre o próprio ministro, o próprio diácono. Quantas pessoas hoje debocham, quantas pessoas hoje negam ajudar o diácono, o ministro, ou que seja um leigo, uma pessoa necessitada, que está necessitando. Podemos analisar que hoje há muita exclusão, muitas pessoas também são muito arrogantes. Eles acham que só eles, é que tem o domínio do poder. De que adianta as pessoas ferir o fator autoridade que fala na Bíblia, que são pecados gravíssimos, a pessoa rebelar contra a autoridade de Cristo e as autoridades instituídas. Que adianta as pessoas terem olhos altivos sobre o próximo, principalmente um ordenado, somente uma pessoa ordenada que sacrificou-se todo o seu tempo, toda a sua vida para uma formação e chegasse ao grau ministerial, porque o trabalho que fazemos é um trabalho gratuito, é um trabalho nas comunidades, principalmente nas vias daquelas casas onde tem mais pessoas necessitadas. É um trabalho que fazemos esse trabalho muitas vezes sem suporte de pessoas que realmente poderiam compartilhar esta ajuda, somente Deus. Hoje, se vamos fazer um trabalho, implantar um trabalho, existem pessoas ali só para querer destruir, pessoas que querem fazer o contrário de você, não querem ajuntar forças, são pessoas incrédulas, profanas, estão profanando o santuário do Senhor e estão lá, dizendo que são religiosas, que é isso e aquilo. Muitas dessas pessoas estão recebendo o corpo santo pela própria condenação,
estão lá se profanando, se contaminando. Então, saibais que existem essas comunidades apócrifa, desviada e anátema, e pessoas também que enquadram, né, nessa arte maléfica. Não vai longe não, aqui mesmo, aonde habitamos, e no mundo todo, aonde a hipocrisia, o ateísmo. Outra coisa também que eu vou explanar, porque existem aquelas pessoas, né, que se preparam para o caminho do Senhor, para a formação, mas só que depois que eles formam, muitos deles seguem uma linha mais filosofal, criticista mais filosofal, voltada mais ao poder. Eles jogam por fora, jogam por terra toda a pedagogia de Jesus Cristo, que realmente fazer o bem sem cessar, fazer a obra da caridade, difundir a Gênesis a partir do pão, a partir da palavra. Muitos estão presos no egoísmo de fé, estão aí no poder, muitos estão aí só por causa dos bens de uma instituição. Muitos deles não estão ali mais fazendo seus trabalhos por obrigação, porque receberam o cajado. Isto, minha gente, nas exceções. Estou generalizando que não são com todos, porque existem mesmo aqueles realmente que vivem a pedagogia de vida de Jesus Cristo realmente, com sinceridade, com amor, com amor, né, ao cajado confiado. Isto na denominação católica. Igreja esta fundamentada nos seus 21 ritos ocidentais e orientais, qual a Igreja Católica é única. E Jesus Cristo, na pessoa da Santíssima Trindade, é a cabeça, e nós cristãos seus membros. Nós, cristãos batizados, nós cristãos, que somos a igreja verdadeira, o templo verdadeiro do Espírito Santo. Não essa igreja de alvenaria feita de sapa, feita de tijolo, que um dia vai ser destruída. Sim, são pontos, né? São locais de reuniões, de celebrações. É muito proveitoso, muito importante, mas nunca é mais importante que o verdadeiro templo, o coração, o seu verdadeiro santo, nós seres humanos, batizados, cristãos. Muitas pessoas têm esse olhar altivo até pelo próprio diácono. Isso é uma falta de respeito, as pessoas passarem pelo próprio diácono, né? E não tratar a pessoa pelo nome diácono, chama a pessoa de qualquer outro nome. São as pessoas frias, egoístas, raivosas, iradas, porque muitas vezes eles vão lá na frente das igrejas, mas só para eles mesmos, não para testemunhar realmente o Cristo no outro, muitas vezes em si mesmas. Estão cegas, mas pelo amor ao poder, ao dinheiro, sem esvaziar de si mesmos ou eles mesmos. Aonde estão os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo? Os verdadeiros adoradores? Aonde estão os verdadeiros instituídos? Isto nas exceções, porque nem eu mesmo sou digno de salvar por mim mesmo. Sou sujeito a erros, o qual a todo instante tenho que estar redimindo meus pecados, me arrependendo, pedindo perdão a Deus, porque eu também tenho que olhar a trave que está no meu olho. Mas isso aqui é uma exortação que o próprio Deus está mandando, que está exortando, usando como vaso, usando um vaso para exortar a palavra, a doutrina, a verdade, de abrir os olhos o quanto antes.
Porque céu é céu, inferno é inferno. Se as pessoas fazem o mal aqui na terra, não querem esvaziar de si mesmas, não querem mudar e quer ganhar o céu, muitos estão enganados, porque Deus dá chance das pessoas se converterem, seja eles instituídos, seja eles cristãos batizados, ou que seja ou cristãos que outrora não vão na igreja. Isto em sinônimo, sentido da Igreja Católica, que tem o Papa Francisco no Ocidente e tem os bispos patriarcas no Oriente, o qual no mês de junho eles fizeram esse fator unidade, preparando para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, preparei-vos a tempo. Quantas pessoas estão aí blasfemando com pecado de rebelião contra o próprio Jesus Cristo nos vasos santos e pecadores, né? Os instituídos, as autoridades, seja ela de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, no qual o primeiro grau está o bispo, no segundo grau está o padre, no terceiro grau está o diácono, que espiritualmente nenhum é superior que o outro. Materialmente sim, são superiores porque o ministro de primeiro grau, ele tem uma autoridade terrena, mas espiritualmente nenhum é superior que o outro, porque foram instituídos pelo próprio Jesus Cristo, né, que usou de um episcopo para fazer aquela ordenação, aquela imposição de mãos. Portanto, não vos enganeis, porque achando que está lá no poder terreno, achando que pode discriminar o ministro menor na ordem, engana-se, condena-se se está fazendo esse tipo de pecado, isso humilhando o próprio irmão instituído, ordenado, numa única igreja espalhada pelo mundo inteiro. Isso é uma tristeza porque o Senhor chora nas sacristias, nos verdadeiros templos santuários do coração. Chora também nos santuários templos das igrejas templos. E muitos estão aí cegos. Jesus está aí nos exortando, nos ensinando através da Bíblia Sagrada, através dos verdadeiros ensinos. Vemos hoje a falta de partilha, a falta de estender a mão para o irmão, ou que seja um ordenado, instituído, ou que seja um cristão. Muitos estão seguindo seus próprios caminhos, sua própria filosofia de vida, e não a filosofia cristã, a partilha da palavra, do pão verdadeiro. A partilha quer dizer reunir-se entre irmãos, é lavar os pés, assim como Jesus lavou os pés uns dos 12 apóstolos, como exemplo para nós. Esta é a verdadeira liturgia do amor, prefigurada na obra de fé, caridade e esperança, fortificada ainda em dádivas teologais, com a fé, a esperança e a caridade. A fé pressupõe o amor. A esperança é algo que vamos esperar, que esperamos, é a vinda do Cristo para nos redimir, para nos salvar e nos justificar no grande dia do juízo. A caridade é uma dádiva importantíssima, porque através dela testemunhamos realmente o Cristo, as nossas boas ações, sempre fazer o bem. O que o Divino Pai Eterno fez por nós, desde o pensamento de Deus, que pensou na nossa existência, e até hoje que o Divino Pai Eterno, a pessoa ser três da Santíssima Trindade, nossos filhos Jesus Cristo, do Divino Espírito Santo, vem dando essa assistência para nós, estão dando, porque o dom da vida já é uma grande assistência
Porque milhares de pessoas não foram privilegiados de vir à Terra e viver aqui na Terra. Então, gente, caros irmãos, que sejamos mansos e humildes de coração, como o próprio Jesus foi e é, e quer que sejamos também, seguindo seu próprio exemplo. O maior dentre vós, ou aquele ou aquela que faz papel de servo, que lava realmente pés uns dos outros. João 8. Aquele ou aquela que disser que ama a Deus, mas que odeia o irmão, é um mentiroso. Isso é muito sério. Veja também os pecados de Provérbios. Um pecado Deus detesta e ele abomina. 6 pecados Deus detesta e um pecado Deus abomina. Enquadra-se ao pecado de rebelião. Porque o pecado de rebelião é um pecado contra a autoridade de Deus, contra as autoridades. Tem as pessoas aí quando vê um diácono, porque ele anda a pé, anda de chinelo, as pessoas não dão importância. Mas se passa outros aí, né, de transporte, ou que seja, que tem uma função mais elevada terrena, as pessoas, né, tipo assim, dão um maior valor. Mas um diácono, por ser o menor, as pessoas discriminam, excluem, difamam, cospem, eles têm raiva, eles têm ódio. A gente conhece sim, conhece. A gente generaliza porque não são todos. Então por fim eu finalizo esse vídeo. Que as pessoas realmente tenham consciência. Abra os olhos a tempo. Vou finalizar.